Boa noite, meus caros estudantes. Estamos aqui para mais uma aula e a nossa aula hoje é a formulação do tema. Para nós termos o tema que vamos pesquisar, nós precisamos de ter o fenômeno. Ok? Então, lembrem-se que nas primeiras aulas nós dissemos que pesquisa é um processo racional que ajuda-nos a resolver ou traz-nos resultados daquilo que nós pretendemos. Então, para eu pesquisar, primeiro tenho que observar o fenômeno. E para observar o fenômeno eu tenho que saber, né, como é que o fenômeno, ponto 1, como o fenômeno se manifesta. Ok? Depois tenho que saber também por que este fenômeno. Depois tem que saber também, de ponto 3, quando o fenômeno se manifesta. Ok? Então, para ser uma pesquisa, não é? Como nós dissemos que a pesquisa é um processo racional, sistemático, capaz de dar a solução a um problema, eu tenho que ter o fenômeno e tenho que passar por todos estes passos. Primeiro, qual é o fenômeno? Como é que o fenômeno se manifesta? Por que este fenômeno se manifesta nesta localidade, nesta comunidade, nesta organização? E quando é que o fenômeno se manifesta? Aí já tem um problema. Então, ponho aqui problema. O que eu faço de seguida? Depois de eu ter um problema, eu vou contar o historial deste fenômeno. Então, trago aqui o historial, não é? Do fenômeno ou como o fenômeno se manifesta. Para depois, daí prosseguir a minha pesquisa e saber como é que eu posso dar a solução a esta pesquisa. Depois de observar o fenômeno e contar como é que o fenômeno se manifesta, dentro da problematização, eu trago as seguintes perguntas de partida. Portanto, são as seguintes perguntas de partida. E quais são essas perguntas? Começo com, por exemplo, com qual, como, o que, quando. Estas são as melhores formas de fazer as perguntas. Também posso, o que acontece, como acontece, quando é que acontece, não é? Posso pôr aqui como acontece o fenômeno, ok? Quando é que acontece, não é? E o que acontece. Estes são alguns exemplos de questões que eu tenho que fazer quando estiver a lidar com o fenômeno para realmente ser um problema que deve ser pesquisado. Eu vou dar exemplo de algumas questões que eu posso trazer aqui para eu ter a percepção do fenômeno que eu quero pesquisar. Por exemplo, se eu estiver a falar dos conflitos no Parque Nacional das Quimbas, eu posso dizer quando o conflito homem-animal acontece no Parque Nacional das Quimbas. Ora, eu já observei o fenômeno e cheguei à conclusão que no Parque Nacional das Quimbas existe um conflito homem-animal. Já trouxe historial que o conflito homem-animal no Parque Nacional das Quimbas surge porque as comunidades habitam nos parques e também coabitam o mesmo espaço com este tipo de animal, ou os animais ferozes. Mas eu não sei exatamente por que este conflito aparece. Então já fiz a minha problematização, identifiquei o fenômeno acontece, o fenômeno acontece mais de uma ou duas vezes. Então eu trago aqui a questão, quando é que o conflito homem-animal acontece no Parque Nacional das Quimbas? É uma forma também de fazer a questão de partida. Depois também posso usar, não é? Como deve ser, para usarmos o como deve ser, não é? A conservação do elefante africano. Nós temos uma espécie de elefante africano que agora está a desaparecer, não é? Devido à caça furtiva e devido a
a outros fenômenos, que são as mudanças climáticas. Então, se eu quero conservar este animal, eu faço a minha pesquisa, observo o fenômeno e vou perceber que à medida que o tempo vai passando, realmente este animal não está a desaparecer. Então, eu posso fazer uma pergunta, questão de partida: como deve ser feita a conservação do elefante africano, começando com a questão como, não é? Usando como para fazer a minha questão de partida. Depois também posso usar, não é? Se eu quero conservar as práticas que devem ser usadas para a gestão ambiental, eu posso pôr aqui que práticas podem ser usadas para a conservação ambiental. Ok, então aí já tenho mais uma pergunta de partida. Ora, estas perguntas todas de partida vão nos ajudar a organizar a nossa problematização e vai ser o pontapé de saída para depois conseguirmos ter o nosso objetivo geral e daí desmembrarmos o objetivo geral, termos os objetivos específicos. Para a formulação do problema, consideram-se os seguintes critérios. Primeiro, queremos formular o problema e queremos que o problema seja claro, coerente e seja perceptível para o leitor ou a pessoa que vai avaliar a nossa pesquisa. Então vamos ver quais são os critérios que vão ser usados para a formulação do problema. Ok? Vou por aqui. Ainda estamos dentro do problema. Um dos critérios para nós formularmos o problema é que o problema tem que ser do interesse do pesquisador. Ok? É um dos critérios. Outro segundo critério para eu poder formular bem o meu problema é que o problema tem que ter relevância teórica e prática. O que isto quer dizer? Quer dizer, não basta só eu procurar um problema e pensar que vou conseguir fazer o tema sem que este problema tenha uma relevância teórica. O que isso vai trazer? O que isso vai modificar, quer na comunidade, quer onde eu vivo? Mesmo em termos de bibliografia, será que tem muita relevância o que estou a pesquisar? Então, é preciso que o problema tenha relevância teórica e prática. Ok? 3. O problema que eu quero pesquisar, depois de ter observado o fenômeno, tem que ser um problema em que eu, como pesquisador, esteja qualificado para tal. Não basta eu trazer um problema, sei que este problema não seja da minha qualificação. Então, tem que aqui, vamos pôr aqui, qualificação do pesquisador. Qualificação do pesquisador. O que isto quer dizer também? Eu estou no meio ambiente, mas vou pesquisar um tema de turismo. Aí não vou ter enquadramento, vou pesquisar um tema de contabilidade. Eu tenho que pesquisar um tema da minha área para ser mais fácil eu lidar com o fenômeno e descrever o fenômeno. Quando estiver a fazer a problematização, saber como é que este fenômeno pode ser solucionado. Depois, é preciso saber também se tem um material bibliográfico suficiente. Logo na identificação do fenômeno, nós temos que começar a fazer a ficha de leitura. A ficha de leitura é que vai me dizer se eu tenho material bibliográfico suficiente para suportar a minha pesquisa. Quem são os outros autores que já escreveram sobre o fenômeno? Senão vamos correr o risco de tentarmos fazer uma pesquisa, observamos um fenômeno, mas que depois não tem segmento, então aí resulta numa pesquisa infrutífera. Para nós termos uma pesquisa realmente a ocorrer, é necessário que tenhamos material bibliográfico suficiente e disponível. Depois, um outro critério também para formular, aqui estamos dentro dos critérios, um outro critério também muito importante é que temos que ter tempo. Um tempo suficiente. Não basta só porque eu quero fazer a monografia, quero terminar, quero sair, mas não tenho tempo. Sempre tenho que buscar, não tenho tempo. Então não vai ser um trabalho de qualidade. Para ser um trabalho de qualidade, o estudante tem que ter tempo, nem que tenha de despender noites, mas tem que ter tempo para poder escrever e ter condições necessárias para o trabalho. Quando eu digo condições necessárias de trabalho, nós estamos a falar de um computador, uma impressora, e depois ter todo o equipamento necessário para a recolha de dados. Aí sim, esses são os critérios necessários para fazer a pesquisa.
Então, depois de nós vermos tudo isto, aí nós podemos ver como é que o problema pode ser delineado. O problema tem que ser claro, não é? A forma como o estudante vai explicar o problema tem que colocar clareza. Não pode trazer palavras sem significado, porque isso não vai adicionar, nem vai enriquecer o seu trabalho. Evitemos palavras como no que tange, no que concerne. Não, vamos direto ao assunto. No Parque Nacional da Gorongosa, os conflitos entre o homem e o animal acontecem na estação de verão porque há escassez de água. Suponhamos, aí estamos a dizer que há um conflito e o conflito está a ser bem claro. Então, como eu disse, há termos que podem ser considerados conceitualmente claros, mas outros não são precisos, não acrescentam nenhum valor à nossa pesquisa. Ok. Então, aqui estamos a dizer que a programação deve ser clara, não é? E evitarmos termos que não acrescentam valor à nossa pesquisa. Ok? Aqui já estamos claros. Então, depois disto, nós passaremos ao tema. Nós já vimos suficientemente como é que nós vamos ter o problema. E temos o problema a partir da observação do fenômeno. Já observamos o fenômeno, vimos quais são os critérios que são necessários para elaborarmos o problema e agora vamos